aluno! Olá, aluna! Eu sou o professor Vinícius, professor de Ciências e Biologia da Rede Estadual de Ensino. Estou hoje, junto com a nossa amiga intérprete de Libras, Mariana. Oi, Mariana! Para a gente dar início à nossa primeira aula de Biologia do PET 3, onde continuaremos falando sobre genética. Na nossa aula, nós vamos representar por meio de esquemas a segregação independente de dois pares de alelos, relacionar os conceitos de dominância e segregação independente e diferenciar segunda lei de Mendel da primeira lei de Mendel. Bom, para a gente então dar início à nossa aula, vamos retomar sobre a primeira lei de Mendel. O que Mendel fez no seu trabalho com a sua primeira lei? Ele observou uma única característica, o que nós então chamamos de monohibridismo. Com isso, ele fez o seguinte experimento. Pegou então na geração parental ervilhas e observou, por exemplo, a cor dela, verde ou amarela, e elas eram 100% homozigotos. Depois do seu cruzamento, a geração F1 foram todos seres híbridos, onde 100% das ervilhas foram amarelas. Ele, então, por autofecundação, ele fecundou, então, F1 com F1 mesmo e teve, então, a segunda geração híbrida, que nós chamamos, então, de F2, resultante do cruzamento de F1 com F1. E nós tivemos uma ervilha verde para 3 ervilhas amarelas, em uma proporção que nós falamos que é de 3:1. Bom, Mendel, então, ele chegou à seguinte conclusão, que cada caráter é determinado por um par de fatores que segregam durante a formação dos gametas. Assim, cada gameta tem apenas um fator para cada característica, que é aquilo que a gente vem falando, que vai ser a meiose, onde Mendel ele chegou à conclusão e que nós hoje sabemos. Vamos lá, aqui ó, acompanhem comigo. Onde eu tenho aqui ó, uma célula, opa, caiu os dois, então ó, os cromossomos estão lá. Esses alelos, eles vão se segregar e vão ó, separar. Isso daqui é que a gente fala, então, que vai ser a segregação dos fatores abordada por Mendel. E aí, nós vamos ter a segunda lei de Mendel. O que vai ser, então, essa segunda lei de Mendel? Quando nós falamos em duas características, nós estamos falando de dihibridismo. Mendel, ele chegou a observar na sua primeira lei de Mendel, uma única característica. E na segunda lei de Mendel, mais de uma. Quando eu tenho duas características, dihibridismo. Quando eu tenho 3 características, trihibridismo. Várias características, eu vou ter o polihibridismo. E essa segregação é uma segregação independente. São eventos independentes. Como assim, Vinícius, eventos independentes? Vamos ver aqui agora. Então, eu tenho aqui uma célula. Ó, reparem que em um cromossomo eu tenho azão, azinho, e no outro cromossomo, bezão, bezinho. Na hora da segregação, da separação, o que vai acontecer? Eles vão se segregar em 4 gametas com 4 possibilidades. Olhem, azão, bezão, azão, bezinho, azinho, bezão, azinho, bezinho. Olhem as possibilidades. E um evento não depende do outro. Então, a segunda lei de Mendel, nós vamos estudar características simultâneas. Então, por exemplo, não é só a cor da ervilha, nós vamos estudar a cor e a textura ao mesmo tempo.
Nós podemos estudar a cor, a textura da semente e a cor da flor, desde que esses alelos estejam em cromossomos separados. Se eles estão no mesmo cromossomo, aí não é um caso de segunda lei de Mendel. Nós vamos ver mais para frente quando isso ocorre, que é um caso de linkage, que a gente fala. Tranquilo? Vamos lá. Então, o que Mendel fez? Pegou, então, duas sementes. Vamos voltar para a semente da ervilha. Verde e amarela. Só que aqui a gente vai estar estudando, além disso, a textura. Além da cor, vamos observar a textura. Então, na geração parental, que tem que ser pura, liagem pura, ele pegou amarela lisa com verde rugosa. Todas elas puras. Cruzou, então. Fez o cruzamento. Em F1, originou 100% de ervilhas amarelas lisas. Nesse caso, então, nós já sabemos que a característica amarela para a cor da semente e a característica lisa para a textura da semente, elas vão ser dominantes. Então, amarela e lisa vai ser características dominantes. Mendel, o que ele fez? Cruzou F1 com F1. E o resultado da sua prole foi, em F2, os 4 fenótipos diferentes. Como assim? Amarela lisa, verde lisa. Amarela rugosa, verde rugosa. Olhem as possíveis combinações. Então, Mendel chegou à seguinte conclusão. O que ele concluiu? O que a gente pode concluir sobre isso? Que os fatores que hoje nós sabemos que são alelos para 2 ou mais características vão se distribuir independentemente durante a formação dos gametas e vão combinar o quê? Pelo acaso. Por isso que eu falei com vocês. Quando vamos analisar a segunda lei de Mendel, são casos onde esses alelos vão estar em cromossomos diferentes, porque eles vão se combinar por acaso. Vamos ver aqui na prática como que isso vai continuar. Vamos interpretar essa lei de Mendel aqui. Olha que legal. Olha o nosso quadrinho de Pinet, como que ficou. O que tinha parecendo um joguinho da velha agora veio com mais. Por quê? Estamos analisando mais de uma característica. Então, se eu estou analisando 2 características aqui, olha, cor e textura da semente, por exemplo, o que vai acontecer? Eu vou ter mais gametas possíveis. Enquanto eu analisava só a cor, por exemplo, Vzão, Vzinho, ou esse gameta poderia ser Vzão, ou esse gameta poderia ser Vzinho. Nesse caso, eu estou analisando, além da cor, a textura. Então, eu tenho 4 possibilidades de gametas. Nós vamos ver aqui mais para frente como que isso faz, tá? Fizemos o cruzamento. Então, o cruzamento sempre vamos fazer de letra, primeiro par de letras com primeiro par de letras, segundo par de letras com segundo par de letras. E nós temos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 possibilidades. Por que 16 possibilidades? Vocês viram em matemática no segundo ano, se esqueceram essa questão de probabilidade, acompanhem as aulas de matemática que está tratando sobre isso. São 16, então 4 vezes 4, 16. Então eu tenho 16 combinações possíveis para a gente estar realizando esses cruzamentos. Vamos ver, então, passo a passo. Só que a minha proporção fenotípica, vamos lembrar aqui, fenótipo, a característica que eu estou vendo que manifestou, na primeira lei de Mendel, era como? 3 para 1. 3 amarelas para 1 verde. 3 lisas
para uma rugosa. Nesse caso, quando analisamos duas características, a proporção é de 9 para 3 para 3 para 1. Como assim? 9 amarelas lisas para 3 verdes lisas para 3 amarela rugosa para uma verde rugosa. Calma aí que nós vamos fazer esse cruzamento. Vamos lá. Vamos então separar os gametas primeiramente. Então eu tenho aqui, ó, Azão Azinho, Bzão Bzinho. Então esse gameta, essas duas características que eu vou observar aí, pode ser qualquer uma, vai ter esses alelos, são indivíduos heterozigotos, duplamente heterozigotos. Como que eu vou separar esses gametas? Ó, coloco lá por combinação. Azão e Azinho. Primeira letra que estava lá. No gameta azão, ou ele pode ser azão Bzão, ou ele pode ser azão Bzinho. Se for o alelo azinho, ou ele pode ser azinho Bzão, ou ele pode ser azinho Bzinho. Quantos gametas eu tenho aqui, então, possíveis? 1, 2, 3, 4. Azão Bzão, azão Bzinho, azinho Bzão, azinho Bzinho. Segundo a lei de Mendel, a gente tem que ter calma, paciência, senão embola o meio de campo todo. Como, Vinícius, que então se eu tiver 3 características, eu vou ter quantas possibilidades? Se eu for analisar 4, 5, então, a gente tem uma formulazinha matemática. Título de curiosidade para você saber aí. Quando eu tenho indivíduos duplamente heterozigotos, né, onde os gametas são todos heterozigotos, o que eu faço? Eu tenho uma fórmula, onde sempre não são dois alelos para uma característica, azão, azão, Bzão, 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 Bzinho. Então, onde vai ser 2 elevado a n, onde esse n vai ser o número de características ou de gametas que eu vou ter heterozigotos. Como assim? Quantas características heterozigotas aqui que eu vou ter? 2, não é? Então, nesse caso, 2 elevado a 2, que vai ficar como? 2 elevado a 2, 4 gametas possíveis. Se fossem 3, azão, azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czinho. 3 heterozigotos, não são? 2 elevado a 3. Vão ser quantos gametas? Opa, 5, gente, tô doido. 2 elevado a 3 vai ser 8. Então, vão ser 8 gametas possíveis. Tranquilo? Vamos lá. E cada gameta desses daqui, analisando, vão ter 25% de chance de acontecerem. Porque vai ser proporcionalmente, vão ser iguais. A probabilidade é a mesma para todos na formação dos gametas. Tranquilo? Vamos lá. Cruzamento. Tem um método mais fácil da gente fazer o cruzamento. Onde? O que eu vou fazer aqui? Não estou analisando duas características. Posso fazer o cruzamento separado. Pego essa característica primeira aqui, azão, azinho, com azão, azinho. E cruzo do outro lado, Bzão, Bzinho, com Bzão, Bzinho. Aí fica mais fácil, né? Primeira lei de Mendel. A gente consegue fazer até mais rápido. Vamos lá. Olha aqui, ó, azão, azinho com azão, azinho. Sempre falo com vocês. Gente, vamos então, proporção genotípica, indivíduos heterozigotos. 1 para 2 para 1. Então, vai dar azão, 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 azinho, azão, azinho, azinho, azinho. Depois, mesma coisa, só que agora é com B. Bzão, 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 Bzinho, Bzão, 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 Bzinho. Vinícius, o que isso vai me ajudar? Vamos ver aqui agora.
Qual que é a minha proporção genotípica, então? 1 para 2 para 1, em todos os dois aqui. 1, azão, azão, para 2, azão, azinho, para 1, azinho, azinho. Ou, que pra gente entender, sempre vai ser 1 para homozigoto dominante, para 2 heterozigotos, para 1 homozigoto recessivo. Fica mais fácil ou não? E aí, como que a gente vai fazer então esses genótipos? Olha que legal. Se eu pegar então, qual que vai ser então a probabilidade de sair um indivíduo daquele cruzamento? Azão, azinho. Vamos fazer aqui, ó, para a gente entender. Desse cruzamento que eu fiz com vocês, azão, azinho, opa, bezão, bezinho, com azão, azinho, bezão, bezinho. Qual a probabilidade de sair um indivíduo? Azão, azão, bezão, bezão. Vocês realizaram cruzamentos separados. Como que a gente faz? Qual que é a probabilidade aqui? Não é 1/4? E do outro? Não é 1/4? Azão, azão e bezão, bezão, 1/4 cada. O que que eu faço? Multiplico. 1/4 vezes 1/4, 1/16. Então, essa é a minha probabilidade desse cruzamento de sair um indivíduo azão, azão, bezão, bezão, é de 1/16 avos. Azão, azinho, bezão, bezinho. Qual que então nesse cruzamento é a probabilidade de sair azão, azinho? Não é 2/4? Então vai ser o quê? 2/4 vezes bezão, bezão, 1/4. 2/4 vezes 1/4, 2 vezes 1, 2. 4 vezes 4, 16. 2/16 avos. E assim a gente vai indo e chega a todos os genótipos possíveis. Isso quando a gente fala em resolução de exercício, é muito rápido, porque aí já tem o genótipo específico, a gente já faz essa probabilidade. E sempre lembrando, 16 possibilidades para 2 características. Então, na segunda lei de Mendel, como que a gente então vai descobrir os fenótipos e genótipos? A amarela daquele cruzamento, Vzão, Vzinho, Rzão, Rzinho. Amarela lisa, para ser amarelo, tem que ser Vzão, certo? Para ser lisa, tem que ser Rzão, porque são dominantes. Se é amarela e se é lisa, eu posso aqui, ó, 3/4, nós voltamos no cruzamento, então voltem no cruzamento para vocês entenderem. 3/4 de amarela para 3/4 de lisa. 3 vezes 3, 9. 4 vezes 4, 16. 9, 16. Amarela rugosa. Qual que vai ser a probabilidade, então? Se amarela, Vzão, tracinho. E rugosa, Rzinho, Rzinho, porque rugosa é recessiva. Como que vai ficar? 3/4 para amarelo e 1/4 para rugosa. 3 vezes 1, 3. 4 vezes 4, 16. 3/16 avos para amarela rugosa. Verde lisa. Verde é recessivo, lisa é dominante. Então, ó, 1/4 vezes 3/4. 3/16 avos. Verde rugosa. Todas as duas são recessivas. 1/4 vezes 1/4. 1/16 avos. Olha a minha proporção de 9 para 3 para 1. 9 amarela lisa, para 3 amarela rugosa, para 3 verde lisa, para 1 verde rugosa. Bom, infelizmente nosso tempo acabou. Não vai dar para a gente resolver a nossa clássica questão do Enem, mas eu deixo ela aqui para vocês. Segundo a lei de Mendel, é isso mesmo, a gente tem que realizar os cruzamentos e tudo. Tentem, façam 1, 2, 3, 4 cruzamentos até a gente entender. Até a próxima!